Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula do dia 14 de abril, nós iremos corrigir as atividades, né, um texto que eu passei da página 38 e 39 e algumas questões da 40 até a 42, ok? Então, vamos lá. O texto, na verdade, era o meio ambiente e a sustentabilidade. Então, são assuntos muito debatidos hoje, né, no nosso meio, nos dias de hoje, com relação à sustentabilidade, que visa o quê? Fazer com que, fazer com que nós possamos utilizar os recursos naturais que nós temos sem acabar com eles, né? Sem deixar as próximas gerações sem esses recursos naturais. Então, seria, dentro do desenvolvimento sustentável, por exemplo, seria desenvolver, né, progredir, vamos dizer assim, mas sem afetar os recursos naturais, sem esgotar os recursos naturais. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nós sabemos que para produzir este celular, para produzir essa lousa ou qualquer outro objeto que temos, precisa de recursos naturais. Né? Tanto ou a matéria-prima, ou até para produzir, mover as máquinas, né? A própria água. Então nós necessitamos de recursos naturais. E quando nós não temos essa consciência, né, uma utilização totalmente desenfreada, nós temos alguns esgotamentos de recursos naturais. E essas produções, elas se tornam insustentáveis. Mas então eu estou dizendo para que vocês não consumam mais? Claro que não, né? Mas que nós tenhamos consciência naquilo que nós consumimos, né? Então, por exemplo, a sustentabilidade, ela, se você vai ao varejão, se você vai ao supermercado e compra muita comida, por exemplo, mais do que você vai dar conta de consumir, isso é uma prática insustentável, porque o que você produz, o lixo que você produz, também é algo danoso para o planeta. Então, se você produz muito lixo, você tem práticas insustentáveis na sua casa. Então, são coisas que nós precisamos pensar. Né? A comida que às vezes a gente faz e não come, ou joga fora, ou não, a gente não pensa em reutilizar, ou não pensa em quantidade adequada para quem realmente vai comer, isso são práticas insustentáveis. Então são algumas coisas que nós precisamos pensar, né? Nós precisamos estar atento a isso para que nós não tenhamos outros problemas, tá certo? E o meio ambiente, ele não é só o meio ambiente, a grama, a árvore, o rio. Né? O meio ambiente é o meio em que nós vivemos. E isso também pode ser referido à nossa casa, por exemplo. A nossa casa é o nosso meio ambiente, né? A nossa escola, né? O nosso condomínio, né? Seja o ambiente em que você está mais inserido, também faz parte, também é o seu meio ambiente. Tá? Então nós temos que tirar um pouquinho essa consciência de que meio ambiente é só a floresta, é só a árvore, é só a grama, é só o jardim. Não. Dentro da minha casa também é meio ambiente. Ok? Então vamos lá. Nós temos a número 1, na página 40, já pergunta que existem algumas definições nos dicionários, em livros, então pede para vocês pegarem os seguintes conceitos de sustentabilidade e meio ambiente. Então, o que seria sustentabilidade? Então, seria ações humanas, né? Ações humanas que visam suprir as necessidades das gerações presentes sem comprometer o futuro das próximas gerações. Então, é nós produzirmos para nós hoje sem comprometer as gerações futuras. E isso não é o que vinha acontecendo nas gerações passadas. Por quê? Porque vários problemas ambientais que nós temos hoje já sabemos que são utilizações desenfreadas dos recursos naturais que nós tínhamos. E tudo, às vezes, tudo que nós tínhamos em grande quantidade, nós já temos numa quantidade reduzida. Alguns povos já sentem a ausência de água, por exemplo. Alguns povos já sentem a ausência de terras, por exemplo. Então nós temos que tomar consciência disso. Então, sustentabilidade seria ações humanas que visam suprir as necessidades das gerações presentes
sem comprometer o futuro das próximas gerações, ok? E meio ambiente seria o quê? O conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e inclui a vegetação, os animais, os micro-organismos, os solos, as rochas, atmosferas, né? Então, tudo que está no nosso limite, tá certo? Na número 2, nós temos lá, leia o trecho dando atenção, em especial as palavras destacadas, e assinale a alternativa mais adequada ao significado delas. Então, nós temos o seguinte, que é a letra F, apenas a F. Evidente que não oferece dúvidas, que é facilmente compreensível. Ok? Na número 3, nós temos lá, cientistas, pesquisadores, amadores de organizações não governamentais. Então, quem são os pesquisadores amadores? Então, são aquelas pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, que pesquisam por conta própria. Eles não são vinculados, né, talvez a nenhuma universidade, por exemplo, ou não são cientistas, né, são pesquisadores por vontade própria, né, para ver o que seria que está acontecendo. Talvez são estudiosos, né, da área, né, ou curiosos da área, porque necessita ser, e vão vendo as transformações, tá certo? E o que são organizações não governamentais? Faço uma pesquisa para fornecer a definição. Então, são organizações sem fins lucrativos, criadas por pessoas que trabalham voluntariamente em favor de uma causa, né, com proteção do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos dos animais, combate ao trabalho infantil, dentre outros meios de ter uma organização não governamental. Então, a sigla da organização não governamental é chamada de ONG, né? Que seria o quê? ONG seria organização não governamental, ou seja, ela não tem relação nenhuma com o governo. Talvez, né, em algum momento, ela receba aí uma verba ou algum dinheiro, né, que seria uma verba destinada a essa ONG. Mas isso não quer dizer que ela se torna governamental. Então, ela não tem acesso, as pessoas que trabalham em ONGs, por exemplo, elas não recebem, né, ou não tem nada diretamente ligado a salário. Talvez uma secretaria, alguma coisa assim, elas tenham, né, alguma remuneração. Mas as pessoas mais ativas que trabalham em ONGs, elas não têm. Elas já sabem que serão voluntárias e que farão trabalhos aí sem nenhuma remuneração, ok? Então são organizações não governamentais, que não são ligadas diretamente a nenhum governo, né? Então elas visam isso. Então quando você vê uma proteção de animais, uma proteção de pessoas mais vulneráveis, por exemplo, ou com as drogas, ou pessoas que passam fome, né, outros tipos de necessidades, sempre tem, às vezes, alguma ONG, né, que ajuda nesse quesito. Na número 4, a letra A pergunta o seguinte: a conclusão praticamente unânime, né, o que seria unânime? Se refere-se ao quê? A todo, geral. Ou seja, foi unânime, né, a escolha. Ou seja, a maioria, grande maioria, né, quase todos preferiram essa escolha, ok? Em paralelo às, né, que é o que está em negrito, quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo, né? Então, em paralelo às ações governamentais, todos os cidadãos devem ser constantemente instruídos, ou seja, juntamente têm que ser instruídos. Os danos causados ao meio ambiente serão drasticamente minimizados, ou seja, serão radicalmente diminuídos, né? Eles vão ser rapidamente diminuídos. E asseguradas, quer dizer o quê? Que estão garantidas, né? Então todos os direitos estarão assegurados, ou seja, todos os direitos estarão garantidos. Muito bem. Na letra D, estimular o plantio de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva. Seria o quê? Coleta seletiva. Você separando o lixo, né? O que é PET, o que é plástico, o que é papel, o que é metal, né? O que é orgânico do que não é orgânico. Então, fazer essa seleção da coleta, né? Então, nós sabemos que, às vezes, um PET, por exemplo, que poderia ser utilizado na reciclagem, ele vai juntamente com o resto de comida e ele se torna inutilizável, né? Então, a partir do momento que você poderia promover a reciclagem daquele material, você impede essa ação
por ter juntado, né, por ter colocado tudo junto no mesmo saco, no mesmo lixo, tá? Então isso torna-se inviável. Na letra E, neutralizar suas ações, ou seja, anular as suas ações, né? Ou seja, tornar nulas, né? Cancelar essas ações, ok? Na número 5, pergunta: qual é o assunto principal tratado no texto? Assinale a opção mais adequada. Então, nós temos o terceiro quadrinho, que seria a necessidade de tomarmos atitudes que garantam a conservação do planeta para gerações futuras, ok? Na número 6, pede-se, em sua opinião, por que nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e a sustentabilidade? Então, por que na verdade, nunca se debateu tanto? Porque não tinha noção, né? Uma das coisas que nós podemos citar é porque talvez não tinham noção, né, do mal que estavam fazendo para o planeta. Né? Então, isso gera um problema. Né? Talvez o desconhecimento ou até a vontade de não conhecer o que isso poderia trazer de prejudicial. Né? Porque se você tem um bem natural que você usa de maneira totalmente irresponsável, qualquer pessoa, né, por menos sábia que ela seja, ela sabe que um dia vai acabar. Né? Se ela não tem nenhum processo, nenhuma atividade de recompor aquilo. Né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, tá certo? De acordo com o texto, quem são os principais participantes que se unem para debater esse assunto? São cientistas, pesquisadores, né, pesquisadores amadores, que ele mesmo fala, e membros de organizações não governamentais, ok? Número 8. Leia o trecho a seguir. Então, nós temos lá, perigos ocultos, sabendo que oculto é aquilo que está escondido, encoberto, inexplorado. Dê 3 exemplos de perigos ocultos que devem ser observados pelos cidadãos. Né? Então, por exemplo, não separar o lixo orgânico do orgânico, por exemplo, desperdiçar água no chuveiro, jogar pilhas e baterias juntamente com lixo, né, sem uma coleta própria. Tudo isso são perigos ocultos que nós temos aí. Na número 9, pede quais atitudes citadas no texto fomentarão tanto a sustentabilidade quanto a conservação do meio ambiente. Então, estimular o plantio de árvores, por exemplo, reciclagem de lixo, coleta seletiva, o aproveitamento de partes, né, normalmente descartadas dos alimentos, né, como cascas, folhas e talos, e o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem todos os cidadãos. Né, nós temos aí alguns serviços públicos, por exemplo, serviços de atendimento ao público, igual o SESC, Senai, né, que eles fazem, eles ministram alguns cursos de aproveitamento de alimentos. Então, aquilo que você pensaria ser lixo, por exemplo, ele poderia, né, ele vai ser muito bem reutilizado. Casca de alimentos, né, casca de banana, casca da maçã, né, entre vários outros tipos de alimentos que você acha que está, né, pronto para jogar fora e não. E nós somos um país, né, que nós temos um grande número de pessoas que passam fome e, paralelo a isso, nós somos um dos maiores países que joga alimento fora. Né? Então, nós temos uma grande culpa nesse processo de fome, né? Porque se nós compramos... vocês veem a questão do álcool, né? Nesse momento de pandemia que nós temos. Uma consciência totalmente insustentável, né? Uma única pessoa vai lá e compra todos os vidros de álcool que tem, né, no supermercado, na farmácia, onde é que esteja. E não sobra para o outro. Né? Consequentemente, o preço se eleva e as pessoas que têm mais dificuldades financeiras não conseguem adquirir. Ou até mesmo as que têm, não vai ter, porque não tem álcool para todo mundo. Né? Se uma pessoa compra 20 frascos, o que sobra? Ela vai usar 20 frascos em 20 dias, um frasco por dia? Né? Então, são atitudes irresponsáveis que nós temos, né, que infelizmente a população tem. Tá certo? Na número 10, pergunta: o texto apresenta uma visão positiva ou negativa do futuro do planeta? Ele apresenta uma visão positiva, desde que as pessoas tomem consciência ambiental. Porque de nada adianta se não houver consciência. Ok? Então é uma atitude positiva que ele tem, uma visão positiva, mas desde que as pessoas sigam, né, ações responsáveis, sustentáveis, né, e de ajuda ao planeta.
Tá ok? Então por hoje é só e até a próxima aula.